Sempre que o período de transferências vem junto com ele uma série de expressões que às vezes não dizem o que precisa ser dito. E eu tô gravando esse vídeo aqui porque a negociação do Soteldo tem a ver com uma dessas expressões, que é a famosa só falta detalhes. Mais perto, mais próximo, essas expressões eu acho que definem bem o andamento de uma negociação. E falo isso dessa vez sem advogar em causa própria, porque não fui eu que dei a notícia especificamente. Mas é sempre importante a gente ter a noção dessas expressões. Vamos falar sobre Soteldo e novidades, tá? No caso Soteldo, porque aparentemente a proposta, a recontra-proposta que o Fluminense fez ainda não agradou tanto o presidente e a cúpula do Santos. A gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Tem também treino. O Fluminense treinou neste sábado lá no CT em Colômbia, na University of South Carolina, na Universidade da Carolina do Sul, em um dos estádios onde vai abranger ali a cobertura do Fluminense. Tem informação sobre o jogo treino também aqui nesse vídeo. Então você vem com a gente deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, dando aquela moral, compartilhando esse vídeo, comentando pra geral, beleza? Vamos lá, tá? A gente começa falando aqui neste vídeo sobre negociação, né? Acho que é o tema, essa época é uma maravilha, né? Porque é o tema que todo mundo quer saber e que acontece direto na época de negociação, né? Muitas atualizações. Mas vamos lá, tá? A última informação realizada, apurada pelo pessoal lá do Portal UOL, o Lucas Musetti, que é um jornalista que cobre o Santos. E por que eu gosto de frisar isso sempre? Porque apesar de o jornalismo ter, e eu já falei isso daqui, a gente no geral ter fonte em todos os lugares. Por exemplo, eu tenho uma fonte hoje no Fluminense, um diretor é minha fonte lá. Aí esse diretor sai e vai trabalhar no Atlético Mineiro. Esse cara eu continuo tendo um mínimo de contato com ele. Obviamente eu não tenho apuração sobre o Atlético Mineiro no dia a dia, mas quando é algo sobre o Fluminense, eu posso contactá-lo, então eu teria uma fonte no Atlético Mineiro também. Mas apesar de ter isso, no geral, jornalistas que são mais especializados têm mais fontes aonde são especializados. Por que eu tô colocando isso? Porque o Lucas Musetti traz a apuração numa matéria no Jornal UOL dizendo que, no final dessa tarde, o Fluminense aumentou a proposta, mas o Santos resiste em vender Soteldo. Isso porque o Fluminense, insistindo na contratação do venezuelano, subiu os valores. A gente falou disso no último vídeo, que inclusive tem um título aqui no canal escrito Mais Próximo do Flu. Ele era até um outro título que eu alterei justamente para não causar essa confusão ali na galera, tá? Então eu fiz uma alteração, o sentido continua o mesmo, mas eu fiz essa alteração para não causar essa confusão. Soteldo estava mais próximo do Fluminense porque o Fluminense fez uma proposta, o Santos mandou uma outra proposta, uma contraproposta, e o Fluminense chegou nesses valores, segundo a matéria do GE. Globo, mas estava ali numa condição diferente. E bem, segundo a apuração do Lucas Musetti, o Fluminense, apesar de subir os valores, não chegou no que o Santos espera. E o Santos só aceitará a venda se as condições, e aí vamos atentar às palavras, melhorarem consideravelmente. Diz que a proposta não foi considerada suficiente e o Santos não gostou do parcelamento. O Fluminense quer pagar a transferência parcelando em algumas vezes e o Santos, que tem apenas 50% dos direitos econômicos do Soteldo, entende que precisaria receber um bom dinheiro para poder encontrar uma reposição à altura do venezuelano. A negociação ainda continua, mas nesse momento o compasso a bola está na mão do Fluminense. Imagina que, né, é um jogo, aquele jogo de um joga a bola ali pro outro. Ou pode ser um passe, né? O Fluminense dominou a bola, recebeu e tocou pro Santos falando, não quero seu jogador. O Santos dominou, analisou, devolveu o passe pro Fluminense falando, tá, mas a proposta que você fez não é boa, eu quero isso daqui. O Fluminense dominou, tocou de volta pro Santos, falou, tá bom, parte do que você quer eu consigo atender. O Santos dominou e falou, tá bom, mas ainda assim você precisa me atender de uma maneira melhor. A bola tá de volta com o Fluminense para fazer uma recontraproposta. A situação é mais a seguinte nesse momento, tá? Parcelamento, fluxo de caixa. O Fluminense não tem esse dinheiro à vista, a gente ainda não sabe os valores. E é muito significativo, cara, que nenhum dos dois lados a gente ainda não conseguiu descobrir esses valores. Eu confesso que não tô apurando muito sobre isso. Vocês sabem, o meu conteúdo aqui, ele eu apuro informações para comentar,
mas para poder trazer notícias exclusivas. Eu faço isso de vez em quando, mas não é o projeto principal aqui do meu canal de, olha, as informações exclusivas saem todas aqui. Eu sempre tento trazer uma análise um pouco melhor, né? Trazer a minha visão ali da situação também. Trago informações por várias vezes, como eu falei, às vezes eu trago para dentro do comentário. Mas a situação do Soteldo me salta muito aos olhos que até agora a gente não saiba valor de proposta de nenhum dos dois lados. O que isso indica um pouquinho para mim também, tá? Que a informação do Musetti de que a negociação continua é de que as duas partes querem a negociação. Vazar o valor agora traria um furor muito maior para essa negociação. Seja da torcida do Fluminense, se o valor for muito alto, da torcida do Fluminense sendo contra a contratação, um exemplo, vai gastar 10 milhões de dólares no Soteldo do jogador e trazer todo esse furor, bem como o inverso também, né? Se um valor for muito baixo, trazer da torcida do Santos um furor sobre a negociação, de estão liberando o cara para um valor muito baixo e a situação acabar se tornando insustentável de ser exercida. Então, penso que ainda é da vontade do Fluminense, do Santos e do Soteldo que a negociação aconteça nos termos que estão sendo feitos. Agora, quais são os valores e o que são essas condições que estão travando? Se isso vai ser resolvido a tempo do dia 10 de junho, ou isso vai ser resolvido, mas a transferência vai acontecer na janela de julho, o que mudaria não muito em relação a jogos, mas mudaria significativamente em relação a tempo de treino do Soteldo, aí é uma outra história. Em relação a jogos da Série A, o Soteldo tem apenas 5 jogos, então não tem viabilização nesse momento, em decorrência dele não jogar a Série A pelo número de jogos, né, que tem mínimo. E a janela de julho, né, para transferências aqui internas, vai abrir no dia 10 de julho, ou seja, o Brasileirão volta no dia 13 de julho, 14 de julho, aliás, acho que é 12, 13. Então, o Soteldo poderia, por exemplo, chegar a ponto de jogar o Brasileirão. Normalmente só não jogaria a Copa do Mundo de Clubes, mas também perderia um bom tempo de treinamento lá nos Estados Unidos. Inclusive, sobre treinamentos, vamos falar disso agora. Mas antes, eu sei que eu tô chato para quem acompanha meu vídeo direto, todos os vídeos, mas deixa eu falar dessa vez, eu prometo que não vai durar 30 segundos. Sobre a rifa que a gente está fazendo, Jornada para o Mundial, R$10 cada número, são 10 prêmios, os prêmios estão aí na tela, tem camisa autografada, tem boné, tem moletom, isso é uma forma de você ajudar a gente a viabilizar essa viagem para os Estados Unidos, que está custando bastante pra gente, né, a ida de nós três, e a gente vai trazer muito conteúdo, eu já falei isso 200 vezes, a gente vai colocar você dentro da cobertura do Fluminense. A gente está a partir de segunda, tá viajando lá para Colômbia, eu vou na quinta para ir para Nova York, o Fio também, onde o Fluminense vai jogar, o Lessa tá indo para fazer a cobertura dos treinos. É só você mandar o Pix para jornadanomundial@gmail.com, R$10 cada número, pode comprar mais de um número se quiser, e a lista tá aqui embaixo atualizadinha na descrição, sempre atualizando todo dia, né? Todo final de dia eu dou uma atualizada ali na lista. Muito obrigado, mais de 2.000 pessoas já colaboraram e a gente tá muito agradecido, beleza? Vamos lá, vamos falar de treino. Isso porque o Fluminense treinou pela primeira vez em solo americano. Como eu falei, a nossa cobertura tá indo. O Fluminense alterou a programação, na verdade. O Fluminense iria mais próximo, por isso a gente tá indo um pouquinho, iria um pouquinho depois, né, lá para os Estados Unidos, por isso que a viagem do Lessa tá agendada para segunda e etc. Mas o Fluminense decidiu ir antes para a Colômbia, né, fazer o treinamento lá no CT da Universidade da Carolina do Norte. Bem, chamou a atenção, vou botar aí uma foto publicada pelo Marcelo Neves, né, que é jornalista da Globo, que tá lá na universidade, né, tá lá no treinamento do Fluminense, chamou a atenção porque, segundo as informações dele que acompanhou esse primeiro treino do Fluminense, Cano treinou normalmente, tá? A gente ontem fez a cobertura do embarque do Fluminense para os Estados Unidos e no embarque o Germancano falou que ainda não estava 100%, porque precisaria de tempo de treinamento com os companheiros, né? Ele teve muito pouco, teve folga essa semana, então ele mesmo não treinou tanto ainda, ele não está 100% fisicamente porque ele precisava desse tempo e vai ter ali 10, 11 dias de treinamento. Quem também estava fora por questões físicas, Keno e Bernal, participaram normalmente da atividade feita pelo Fluminense lá nos Estados Unidos e provavelmente também estarão recuperados. No caso do Canóbio, uma fratura com a face, fratura na face, segue ali usando a máscara também. Bem, o Fluminense vai treinar, a assessoria do Fluminense divulgou ali o que é a programação. O Fluminense treina todos os dias, lembrando que nos horários
lá nos Estados Unidos é 1 hora menos, então o horário aqui do Brasil é 1 hora a mais. Então o Fluminense treina nesse domingo 10 horas da manhã, no caso é 11 horas da manhã, considerando o horário aqui do Brasil, aí agora falando em horários aqui do Brasil, tá? Na segunda às 11 da manhã, na terça às 11 da manhã, na quarta 1 da tarde, na quinta também 11 da manhã, na sexta 11 da manhã, no sábado 11 da manhã, no domingo treina 11 da manhã e viaja para Nova Jersey, onde na segunda treina e dá entrevista também lá em Nova Jersey, porque na terça tem a estreia Fluminense e Borussia Dortmund. Uma informação que foi divulgada pelo Wilson Forte, lá da Central Fluminense, é de que o Fluminense fará uma preparação, um jogo-treino contra a equipe do Charleston Battery. Acho que é assim que se pronuncia, pelo menos, o nome do time, numa preparação para o Mundial de Clubes. Uma curiosidade, tá? Eles jogam a USL, que é meio que... É porque lá não tem divisão, né? Porque se ninguém é rebaixado, não existe divisão. Mas é meio que a segunda divisão da MLS, né? Não é o campeonato americano, é como se fosse a Série B ali deles, apesar de não ter. Eles estão na liderança desse campeonato. Charleston é justamente um município ali também da Carolina do Sul. Estão jogando, no momento que eu gravo isso daqui, estão jogando contra o London United, fora de casa. É uma equipe que tem ali, enfim, não é um parâmetro exatamente, mas é justamente a ideia é que o Fluminense tenha exercícios de competitividade contra times profissionais, mas que não necessariamente tem que jogar contra time, aí marcar amistoso, um Fla-Flu lá, não faz o menor sentido, é justamente numa preparação. Fui dar uma olhada no elenco dele se tinha algum brasileiro, não tem, né? Não temos nenhum brasileiro na equipe do Charleston Battery. Não sabemos ali ainda se teremos imagens, o que nós teremos exatamente desse jogo-treino, mas o jogo-treino acontece no próximo dia 11, na quarta-feira. Por isso o horário do treino na quarta-feira é um pouco mais tarde, né? É ali por volta de meio-dia no horário de lá, 1 hora no horário daqui. E aí a gente ainda não sabe, provavelmente nós não teremos imprensa lá dentro para esse jogo-treino, mas o Vitor Lessa já tá por lá. Se tiver, a gente vai ter as informações, pelo menos já também aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Então é isso, tá? Informações são essas, os jogadores estão de volta, o Fluminense ainda tá no mercado, tem até o dia 10, na terça-feira, para poder inscrever as contratações e inscrever o jogador também no Mundial. Tamo junto, vamos ficar na guarda aí da questão do Soteldo para saber as informações relacionadas à contratação. Até a próxima, valeu!